Da TV Geração Z, você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Mais um programa Enigmas e o tema hoje é bem interessante. O tema é muito interessante. A volta de Jesus Cristo, arrebatamento e a chegada dos discos voadores. Mas antes de falar com Edson Boaventura Júnior, que é teólogo e também ufólogo e vai explicar tudo isso para nós, eu gostaria de convidar você para participar da nossa palestra dia 19 agora. Você fará uma palestra. Cris de Pascoal estará lá no Espaço Galáctica. É verdade. Olha lá. Olha lá, tá lá, Bonitinho. pessoal. Façam suas inscrições, vai ser muito legal. A gente está trabalhando com psicanálise e temos aí Deepak Sankaraveda que estará conosco também. Fica o convite, anote o telefone, liga lá, tá legal? Sábado agora estarei lá fazendo essa palestra para vocês. Dia 19 será imperdível, viu? Porque com certeza outros também terão. Eu também quero fazer um convite. Do dia 17 até o dia 20, eu estarei em Goiânia atendendo você com as minhas consultorias. Você pode entrar em contato comigo através do 11 991 18 5320 e fazer a sua programação para um atendimento. Região de Goiânia, Goiás ou Brasília. Mas sem demoras, vamos agradecer aos nossos patrocinadores por estarem conosco nessa empreitada. Gratidão, gratidão aos nossos patrocinadores. E convidamos você a trabalhar conosco aqui no programa Enigmas. Você tem um livro, um DVD, um CD, quer fazer lançamento aqui? 3482-6381. E sem delongas, Perfeito. né, Katia Gaia? Por favor, porque eu quero falar com ele. Eu quero saber do Edson Boaventura. Tudo bem, Edson Boaventura? Sejam bem-vindos ao programa Enigmas. Muito agradecida. Tudo bem, é um Gratidão pela prazer presença, estar aqui, Edson. né, mais uma vez, né, no Honra programa de enorme estar vocês. contigo. E estamos aí, né, para a gente tirar as dúvidas, né, dos telespectadores, né, que vão estar nos assistindo aí. E com certeza esse tema aí, ele é bem polêmico, né, mas nós vamos aí colocar alguns pontos interessantes para que todo mundo saiba a respeito do que é arrebatamento, a segunda vinda de Jesus e os discos voadores. Existem manifestações de discos voadores e nos livros sagrados da Bíblia, por exemplo? Então, essa é uma... Trouxe, tem algumas imagens aí, se quiser soltar a imagem. Então, nos livros sagrados, né, a Bíblia especificamente, tem alguns pesquisadores que equivocadamente falam que tem ali alguns trechos que seriam manifestações ufológicas. Certo. Quando eu fiz a teologia, né, o mestrado de teologia, eu pude verificar que, na verdade, as pessoas estavam equivocadas, né? Porque elas pegavam um texto fora do contexto e aí viravam um pretexto de que, né, de que seria... Não, essa precisa repetir, Edson. Pegavam um texto fora do contexto, né, da Bíblia, ali da história da Bíblia, e viravam um pretexto. Ou seja, você pega um pedacinho e, de repente, aquilo ali vira... que nem a casa de meu pai tem muitas moradas, por exemplo. Causa uma confusão. Então, você tem que ver o contexto daquelas palavras de Jesus ali, que não tem nada a ver com mundos habitados, planetas habitados. Não que Deus não tenha colocado vida em algum outro lugar, porque ele é tão poderoso que ele pode ter colocado, sim, vida. Eu particularmente acredito nisso. Vários teólogos também, alguns evangélicos de nome, de renome, por exemplo, o Billy Graham, né, que é conhecido aí dos evangélicos, alguns católicos também, alguns ortodoxos da Rússia também acreditam no fenômeno ufológico, né, na presença desses seres que certamente foram criados também por Deus, assim como nós fomos criados. E os livros sagrados, a Bíblia especificamente, ela é um manual de operação, de manutenção, vamos dizer assim, do ser humano. Então, na Bíblia, que são 66 livros que compõem a Bíblia, eles não trazem, assim, dentro do seu contexto, algo ufológico. Mas se nós pegarmos alguns livros que é ditos apócrifos, com certeza esses livros aí têm algumas citações que se referem ou podem se referir aos objetos voadores não identificados e até aos seus tripulantes. Com relação aos livros de outras religiões, de outras
de outros povos aí, nós temos, por exemplo, o Kandisur tibetano, o Ramayana, o Mahabharata, que aí trazem dentro do seu contexto um aspecto ufológico bem claro mesmo. Claro mesmo. Bem claro. As vimanas. E os anjos são extraterrestres? Essa é a Não, minha. então, Eu gosto de falar de anjos, eles são. então, os anjos, eles são extraterrestres. Agora, não é esse extraterrestre que a gente vê, né, nos jornais, que a gente vê na televisão, esses verdinhos, essas coisas aí, os greys, né? Não tem nada a ver com isso. O anjo, eu vou explicar. Por que que ele é um extraterrestre? Porque ele foi criado por Deus, é um ser criado por Deus fora da Terra. Então, tudo que é fora da Terra, o próprio Deus, ele é um extraterrestre. Porque Com ele é de certeza. fora da Terra. Claro, Então, assim, literalmente falando, no conceito real da palavra, o anjo, sim, ele é um extraterrestre. Mas, se você fizer o estudo da angelologia, inclusive quando eu fiz o bacharel de teologia, a minha monografia foi a respeito de angelologia. Então eu falo ali dos extraterrestres e falo dos anjos e dos demônios, né? Porque os demônios nada mais são do que os anjos caídos. E os anjos, a gente vê que Deus colocou para eles um propósito, uma coisa específica. Ou seja, quando eles vêm e interagem com seres humanos na Terra, e isso não acontecia só no passado, acontece nos dias de hoje também, quando eles vêm com um propósito. Um propósito de Deus, que não tem nada a ver com as abduções, por exemplo, com os contatos com esses tripulantes, esses seres que tripulam os OVNIs, os objetos voadores não identificados. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque as pessoas mas são confundem, extraterrestres. As pessoas Com confundem certeza. muito. Tem umas Tem imagens imagens, né? aí desses seres. Então, aí, anjos seriam extraterrestres? Pode passar o outro. Essa outra imagem aí já é sobre o arrebatamento. Mas tinha uma outra imagem pouco antes. Opa! Aí, ó, na Bíblia são relatadas várias aparições de anjos. Teria alguma correlação com o fenômeno UFO? Então, na Bíblia não. Mas tem alguns seres que aparecem na ufologia que têm essa característica de anjo. Angelical, Porque né? geralmente são luminosos, né, vestindo roupas resplandecentes. Então, às vezes, confunde. Pode ser que algum anjo que apareça seja confundido com um tripulante de OVNI, assim como um tripulante de OVNI pode ser confundido com anjo ou com um demônio, né? Passa mais alguma imagem aí. Eu acho que eu tenho... Pode passar mais um pouquinho para frente? Aí são arrebatamentos, né? Você comentou. Não, volta um pouquinho. Aí nós estamos bem adiante. Já estamos bem adiante. Pode voltar. Vamos falar de arrebatamento Por agora? favor, Depois eu vou essa falar palavra- de demônios, porque os demônios são os anjos caídos também. Então O é interessante. arrebatamento tem a ver com abdução, Edson? Porque o que confunde muito, que as pessoas acham que essa volta de Jesus vão levar as pessoas para dentro das naves e elas serão salvas. Explica essa diferença da teologia para a ufologia para o pessoal, por favor. Então, a ufologia, ela trata a respeito de OVNIs, né, e de seres e das intenções que esses seres têm para com o ser humano. Com relação assim, ao arrebatamento, as abduções não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O arrebatamento, por Ele exemplo, tem na se a Bíblia gente essa pegar palavra? em 1 Tessalonicenses 4, 15, 17, eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada, ela especifica o que é o arrebatamento. Você pode repetir, por favor? Porque tem 1 muitas pessoas. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 até o 17, ele diz assim: dizemo-los, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, assim, o que é o arrebatamento? O arrebatamento, ele vai acontecer
acontecer num piscar de olhos, segundo a Bíblia Sagrada. E aqueles que estão mortos, que morreram, que aceitaram Jesus, que são convertidos e que tinham uma vida reta perante os propósitos de Deus, perante a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, essas pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar primeiro. Então vão ressuscitar e vão se encontrar nos ares com Jesus, que vai vir buscar a sua igreja. Certo. E aí depois, quem estiver vivo nessa época que acontecer isso, as pessoas também que estão vivas vão receber um corpo modificado, que a gente chama um corpo glorioso. Então não vai ser com esse corpo, com essa roupa, vai acontecer uma transformação. E nós acreditamos até quando Jesus estava no Monte Tabor, né, que houve uma manifestação segundo os discípulos, parecia que apareceu Elias e Moisés e ficou todo mundo ali resplandecente. E essa passagem ela é muito interessante na Bíblia. Então, ali foi uma manifestação já da glória, né? De como que vão ser esses corpos glorificados. Porque o próprio Jesus ficou com o rosto branco e resplandecente também na hora que estava conversando ali com Elias, com Moisés. Né? Então, esses que estão vivos também vão se encontrar com Jesus. Só que, veja bem, essa parte do arrebatamento, ela vai estar levando a igreja. Então vai ser um momento assim de muito caos, porque vai ter uma pessoa que vai estar dormindo e a outra do lado vai ser levada e uma será deixada. Vai ter duas pessoas no campo. Isso não tem nada a ver com abdução. Não tem nada a ver com abdução. Porque o que a gente vê no meio ufológico, eu quero deixar isso claro, e você sabe disso, é as pessoas achando que Jesus Cristo vai vir num disco voador, juntamente com o comandante Astar Shera, sendo levado aos céus para ser salvo. E falam de arrebatamento. De arrebatamento. Eles usam esse termo. Isso, eles usam arrebatamento, mas arrebatamento, por exemplo, não tem nem na Bíblia. Arrebatamento chama-se esse contexto, Essa né? palavra Esse em si mover não existe. Não existe. Como arrebatamento dentro da Bíblia não tem. Na uma verdade, é um confusão que fazem no contexto. meio ufológico com a Bíblia, Edson. É uma confusão, porque assim, a abdução, você tem algumas etapas características. Esses seres vêm, pegam a pessoa, levam para dentro da nave lá, ela pode passar por uma série de experiências, né? Experiências onde pode ser retirado algum material do próprio físico dela, cabelo, sangue, plasma, enfim, óvulo, né? Para experiências genéticas, ocorre às vezes esse tipo de coisa, e no caso do arrebatamento, não. O arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja, por quê? Porque depois que aconteceu o arrebatamento, vai ter um tempo de 7 anos de tribulação. E o que é essa tribulação? Onde as pessoas que ficarem vão sofrer muito aqui. Inclusive, quem ficar vai querer ter ido, mas porque estava não com uma vida reta, né, não era um convertido, então esses vão ficar. E aí vai vir o império aí do inimigo, né, de Satanás, do diabo, vai vir o anticristo, né, o dito anticristo, que vai estar dominando durante essa fase aí, que é a fase da tribulação. E a segunda vinda de Jesus, porque primeiro ele vai vir no céu, mas ele não vai chegar na terra, ele vai ficar na nuvem. Não vem no disco voador. Ele não vem no disco voador, ele vem em nuvem. Né? Tanto é que quando ele ascendeu, depois que ele ressuscitou, depois que Jesus ressuscitou, ele estava no Monte das Oliveiras, e aí ele foi ascensionado no meio das nuvens. As pessoas às vezes falam, foi no disco voador, tinha um disco... Mas a Bíblia não fala isso. Ela fala que ele foi nas nuvens. Foi levado nas nuvens. E da mesma forma que ele foi, segundo a Bíblia, ele voltará nas nuvens, só que ele não chegará na terra, porque as pessoas irão encontrar ele nos ares. A Bíblia fala isso, a palavra fala isso. Agora, na segunda vinda de Jesus, que não tem nada a ver com arrebatamento, passado esse período de tribulação, ele vai voltar de novo, só que ele já vai vir no cavalo branco, com olhar a chama de fogo, né? Na coxa dele está escrito Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e ele vai vir com uma espada afiada na boca para julgar as pessoas. Eu tenho aqueles duas que ficaram. Que você comentou. O que seria arrebatar a igreja, levar a igreja? O que é isto? É uma instituição, a igreja? É instituição? A igreja somos nós.
todas as pessoas que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou Mas seja, ligado à religião? aceitam, é ligado à religião. Que assim, na verdade, a religião, o nome latim é religare, ou seja, seria ligar o ser humano a Deus. Porque no pecado original de Adão e Eva, lá no Éden, houve um rompimento do relacionamento que Deus tinha com o ser humano. E aí o que aconteceu? A religião vem justamente para unir isso de novo. Só que Jesus Cristo, que é o Cristo, né, revelado lá na Bíblia, em Isaías, ele veio, se fez carne, para morrer por cada um de nós que aceita ele. Se você aceita o sacrifício dele na cruz, que não foi pouco, foi um sacrifício muito doloroso, né? Ele foi cuspido, foi martirizado, foi chicoteado. Agora tem uma pergunta. As pessoas que aceitam ele passam a ser a igreja. Agora, o que é essa igreja? Quando você aceita Jesus, Jesus antes dele ir embora, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu vou para o Pai, até que se cumpram os dias e ele vai voltar. Só que eu vou para lá e vou deixar no lugar o Consolador. A Bíblia fala isso. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Que você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita dentro de quem aceita. Ou seja, você se torna uma nova criatura quando você aceita Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu era um traste e hoje eu ainda estou num processo de santificação, que santificação não é você ser santo. O único santo foi Jesus Cristo. Mas eu estou num processo de separação. Eu me separei do mundo e eu quero fazer a diferença no mundo. Claro. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Então, quando você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente, de uma forma direcionada por Deus. Então, sabe a Arca da Aliança? Sim. Já viu aquele filme, né, do Indiana Jones? Tem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença de Deus no Antigo Testamento. E o Espírito Santo, hoje, ele é a presença de Deus em nós. É como se cada um de nós que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, virássemos uma arca da aliança. Então, o Espírito Santo vem habitar, a presença de Deus está em você, e aí você começa a ter uma mudança de vida. Nós temos um minutinho só, Edson. E a igreja, então, mas voltando lá, e a igreja, ela é justamente essas pessoas com o Espírito Santo que elas vão ser levadas para Jesus para um determinado local que já está preparado lá. Que antes isso é o arrebatamento. Esse é o arrebatamento. Diferente da abdução que... É diferente da abdução e da segunda vinda de Jesus. Arrebatamento segundo a religião. Isso. Que você explicou agora. Exatamente. Só uma pergunta, Edson, que eu gostaria de fazer. O que tem a ver Astar Sharon com o Arcanjo Miguel ou com Jesus Cristo? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem é Astar Sharon para o Edson Boaventura? O Astar Sharon foi um personagem que se criou, inclusive em alguns casos onde se fala do Astar Sharon, é uma fraude, foi um embuste, foi criado. As pessoas que criaram já, inclusive, deram depoimento falando que foi uma entidade criada, mas nós temos aí outros casos que aconteceram onde os tripulantes se denominaram Astar Sharon também, mas aí a gente não sabe se realmente existe um Astar Sharon verdadeiro, em função desses novos casos que apareceram, ou se a pessoa que está divulgando isso está divulgando porque também teve acesso a alguma informação sobre esses casos do Astar Sharon. E aí, quando eu falo esses casos, é lá da Bahia, tá? Lá na Bahia que tem bastante caso relacionado com o Astar Sharon. Tem até grupos lá denominados Astar Sharon, que canalizam, que espalharam muita tem que tomar cuidado com isso, porque podem ser os demônios também camuflados, porque eles usam, os demônios, os anjos caídos, usam a ufologia também para enganar e iludir as pessoas mais incautas. Mas nós temos mais um bloco. E a gente vai saber quais os sinais do final do tempo, no próximo bloco. Fica aí, está gostando, né? O assunto é muito bom. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Enigmas e queremos convidá-lo para conhecer o nosso site
www.programenigmas.com.br. Nele você encontrará todos os vídeos que fará uma ligação com o nosso canal, que é a Cron TV, lá no YouTube. E você verá todo o acervo, todo o nosso trabalho de 5 anos. Queremos agradecer também, né, Cris, ao pessoal do Espaço Galáctico, que você vai estar lá novamente dia 19, né? Vamos colocar a nossa imagem aí do Espaço Galáctica? Eu convido vocês dia 19 agora, numa palestra, junto com o Deepak Sankaraveda, né? Ele vai dar a palestra dele, eu vou dar a minha é baseada em psicanálise, e ele é um ex-rabino. Então, convidamos você, no dia 19 agora, aqui no Morumbi, no Espaço Galáctica, que é o espaço do Boris Petrovic, com a nossa querida Karen, né? Eu mandei os cumprimentos a ela do espaço, que tão gentilmente nos recebe sempre por lá, né, Cris? É verdade. Mas vamos continuar aqui e aguardamos você lá. Bom, quais são os sinais, né, desse final de tempo, na verdade, eu quero saber se já estão acontecendo esses sinais, porque tem a ver com essa tribulação que você comentou? Então, a tribulação, ela vai ser depois, ou seja, tudo isso que a gente está vendo agora, de terremoto, fenômenos atmosféricos, fome, guerra, isso é que vem antes do arrebatamento. Depois que vier o período de tribulação, vai piorar, porque aí, o que está lá em Apocalipse de João, fala que vai ser aberto os selos, as taças serão derramadas, vai vir os anjos para fazer assim a destruição de grande parte de pessoas no planeta Terra. Já é o fim dos tempos. Esses anjos não são ETs. O arrebatamento não é o fim do tempo. É assim, é o resgate da igreja, das pessoas ali que foram fiéis a Cristo, que aceitaram ele e tiveram uma vida reta. Então esses vão ser retirados para não sofrer isso. E quem ficar aí vai sofrer. Aí vai vir o anticristo. Já no finalzinho, quando o anticristo já estiver ali reinando, aí é que tem a segunda vinda de Jesus. E aí, por exemplo, em Lucas, no capítulo 21:11, fala aqui que haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Então, esses sinais nos céus, alguns pesquisadores aí acham que poderia ser até os OVNIs, ou então esses fenômenos, né, de meteoros que a gente teve na Rússia recentemente, há pouco tempo, um meteoro que veio, graças a Deus ele se fragmentou, mas fez um estrago bem grande lá. Meteoro, Edson. E terremotos, né, e tsunamis, tudo isso são sinais que a gente já está vendo aí, que o fim está próximo. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Né? No meio evangélico, uma facção do meio evangélico, diz que esse mês de setembro, dia 23 de setembro, teremos a queda de um meteoro. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, isso aí já foi desmentido na mídia, não tem ninguém da NASA que está sabendo, não tem nenhum meteoro vindo na nossa direção para a Terra, pode ficar tranquilo, viu, pessoal, porque isso daí é mais um vídeo aí que vira vírus, né? Vira mais É legal que você, com a tua seriedade, você esclareça isso, Edson, porque assim, você está no meio, Você está no meio ufológico, no meio da teologia, a astronomia, né, a NASA, ela acompanha todos esses meteoros que tem aí, esses corpos celestes. Então nós sabemos exatamente, eu tenho certeza que se algum grande estiver se aproximando, eles vão fazer uma estratégia para ir lá e pelo menos fragmentar, para que o estrago não seja tão grande no planeta Terra. Porque se vier algo gigantesco, com certeza isso cairá, né, no mar, e aí poderia causar aí maremotos, tsunamis, gigantes, terremotos também. E isso também está previsto no período da tribulação, viu? Na tribulação, diz a Bíblia que cairia um corpo celeste desse assim de grande magnitude e que causaria a destruição e a contaminação também dos mares e a morte de muitos seres viventes dos mares. Edson. 2019 é outra data. O meio espiritualista diz que 2019 é uma data limite. Limite do que, no seu ponto de vista? Então, veja bem, todas essas previsões, desde que eu me conheço por gente, tem um monte de previsão, 1986, ano 2000, nunca aconteceu nada. Eu acredito que não vai acontecer nada,
desse tipo. Assim, quem está com a sua vida pautada em Cristo, Jesus não tem medo de nada. Tanto é que a gente está vivendo uma crise aí no Brasil atualmente, mas quem está pautado em Cristo não está vivendo crise nenhum, né? Então eu falo assim, eu não estou em crise, estou em Cristo. Né? Então, quando você está em Cristo, você não tem medo de nada. Você não tem medo de morrer. Você não. Por quê? Porque é uma força espiritual muito grande que nós recebemos, que faz com que a nossa vida seja diferente. Que nós sejamos uma criatura universal, uma criatura de Deus, uma centelha do eterno. Edson, eu queria falar sobre a visão de Ezequiel, né? Porque ele fala sobre essa questão, né, de OVNIs, né? O que ele viu? Alguns ufólogos acreditam, acho que tem até imagem aí de Ezequiel, tem como colocar essas imagens. O primeiro assim a divulgar o caso lá de Ezequiel foi o Erich von Däniken. Né? Ele foi o pai assim da ufoarqueologia, de trazer à tona na década de 60, final de 60, 70. Pode colocar a partir daquela que você parou, viu? Ele trouxe assim, aí o Erich von Däniken ali, com o livro Era os Deuses Astronautas, né? Então, só que assim, a interpretação de Ezequiel é uma interpretação errônea. Hoje eu sei disso. Ela está lá, a visão de Ezequiel está do capítulo 1 até o 18, ele descreve lá uns seres viventes e uma coisa que parece ser uma nave em forma de pera invertida, né? Que inclusive o Joseph Blumrich, que é aquele senhor que está ali, é um cientista lá da NASA, ele acabou patenteando com base no que ele leu na Bíblia, acabou construindo um artefato voador dessa forma e patenteou. E só que eu tenho que fazer aqui um parênteses, que Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele era esquizofrênico. E ele teve uma visão, ou seja, o que ele viu não foi uma coisa física real. Porque assim, na Bíblia você tem algumas coisas que foram vistas, que são reais, e você tem outras coisas que são visões. Né? Por exemplo, Pedro, quando estava lá na casa de Simão o Curtidor, ele viu um lençol descendo com alguns animais, mas foi uma visão. Tá. Já em outros aspectos, você viu fisicamente aquilo. Eu vi o anjo veio e conversou com Abraão, por exemplo. Né? Então, ele teve a presença, físico, o contato físico. Então, viu alguma coisa ali, um artefato que ele trazia, o anjo. Então, ele pode até exemplificar aquilo de acordo com o que ele sabia na época. Então, de repente, ele não tem a palavra ali brilhante e tal. Então, ele vai usar lá uma espada de fogo. De repente, era alguma outra coisa diferente. A forma como ele via, mas é a forma como ele via de acordo com a cultura que ele tinha. Os gafanhotos, por exemplo, que falam na Bíblia sobre a questão... As pragas, né? Não. O próprio gafanhoto. O gafanhoto que sairá do fundo da terra tem a ver com ETs? Tem a ver com demônios. Tem a ver com demônios. São demônios não tem a ver com estilizados. ETs. Não. Mas assim, apesar que tem alguns ETs que parecem demônios. Parece, tem algumas né? pessoas, se você for olhar, o demônio, o que ele faz? Ele veio para roubar, matar e destruir. E você vê que alguns tripulantes dos OVNIs, eles vêm e fazem muito mal para o ser humano. Pelo menos, teoricamente, do ponto de vista nosso, Sim. parece que é algo negativo. Né? Mas então, tem outros, como Edgar Mitchell falou que foi positivo, que foi pacífico também. Tem alguns né? que curam, né? Eu sei de casos de pessoas que foram curadas também em contato com essas criaturas. Então, assim, como eles são muito parecidos, anjos, demônios, extraterrestres, então é uma linha muito fina entre uma coisa e outra. Então você tem que tomar muito cuidado e estudar profundamente para saber em que fenômeno você está mexendo. Porque muitas vezes o fenômeno ufológico não é ufológico, é paranormal. Às vezes ele é espiritual e angelical. Às vezes ele é demoníaco. Essas manifestações que ocorrem em centros espíritas, por exemplo, dizendo de incorporação de ETs, no seu ponto de vista, que tipo de manifestação espiritual, demoníaco, o que é, no teu ponto de vista? A maioria, demoníaco. Se não 100%. São demoníacas. Porque assim, eu já inclusive no passado estive em alguns centros com pessoas que diziam que recebia ali o extraterrestre. Aí eu cheguei para ele e falei assim, tá bom, se é o ET lá, vem, sei lá, de Orion, de algum lugar, então me fala aí, qual que é a distância da Terra à Lua? Até eu sei.
Entendeu? Ele não E ele não sabia. sabia, Desincorporava simplesmente na hora. ele desincorporava na hora. Então é uma palhaçada isso daí. Então a maioria, não que não exista a incorporação, isso existe e muitas vezes são demônios ali que estão incorporando, se passando por bonzinho, mas usando a pessoa como um cavalo, usando o corpo da pessoa. Inclusive, geralmente você pode ver, você vai num centro, e você vai ver lá que as pessoas tomam bebida, fumam, quer dizer, faz tudo aquilo que não presta, né? Que estraga o organismo, porque são seres que vieram para roubar, matar e destruir. Eu queria voltar no Ezequiel. Né? Queria voltar no Ezequiel. Interessante que depois que o Joseph Blumrich, aquele físico, desenhou aquele negócio, a gente teve aí alguns casos em Cocoyoc, no México, em 1976, olha lá, 73, né, em Alfena, também em Portugal, em 1990, alguns objetos que foram fotografados que são bem parecidos com a visão de Ezequiel que o Joseph Blumrich desenhou ali, dentro da visão. Então, é bem parecido. Agora, pode ser algum artefato criado já pelos seres humanos, ou não. Ou, de repente, pode ser uma nave aí de fora, extraterrestre, relacionado a objetos voadores não mas identificados. Assim, basicamente, essa vinda de... as pessoas esperam Jesus Cristo num disco voador com os seus anjos para salvar a humanidade, isso não vai ocorrer. É assim, a Bíblia, ela fala que ele vai descer em nuvem, não fala que ele vai descer num disco voador. Mas eu falo o seguinte, se ele descer em disco voador, não se escandalize também. O que é fato é que ele vai vir. Ele vai vir primeiro nas nuvens para o arrebatamento, para levar a igreja, e depois ele vai vir a segunda vinda também, que ele vai entrar triunfalmente lá em Jerusalém, pelos portais de ouro lá, e lá ele vai julgar. Eu acredito que o julgamento vai ser um piscar de olhos também, como vai ser o arrebatamento, e aí depois ele já vai julgar para fazer o quê? Pegar os demônios, pegar Satanás e jogar no lago de fogo, que é o inferno. Né? E lá ele vai ficar preso por mais um tempo. O que os religiosos, né, falam do fenômeno de discos voadores? A gente vê hoje o Papa, né, anunciando que em breve tempo será apresentado pela Igreja Católica um ser extraterrestre. E como que é isso para você como teólogo e ufólogo? Então, o Papa atual ele está bem receptivo à temática ufológica, né? E tanto é que tem o Funes, que é um astrônomo, ele cuida de um observatório lá do Vaticano, e inclusive ele acredita em OVNIs. Tinha o Corrado Balducci, que já faleceu, que ia em congressos ufológicos e falava abertamente que nós somos visitados por seres mesmo. E também tem um caso famoso que aconteceu em 1961 com o Papa João XXIII. Né? O Papa João XXIII ele teve um contato com um ser lá no Jardim Gandolfo, né? Lá na Itália, na Casa Papal, e ele teve um contato com esses seres. Não só a Igreja Católica, mas a Igreja Evangélica atualmente ela está despertando para a temática ufológica, tanto é que tem já algumas pessoas que escreveram livros, né? Eu tenho um livro de Portugal, de um teólogo lá também que escreve a respeito da ufologia à luz da Bíblia. Né? E tem também algumas pessoas que atualmente têm nos procurado, diáconos de igreja, presbíteros, pastores, para perguntar assim, eu estava lá, subi no monte para fazer uma vigília, estávamos em oração, eu e a igreja, e de repente apareceu uma luz assim assado, apareceu uma criatura assim, que não tem nada a ver com anjo. O que é isso? Então, como eu tenho esse conhecimento ufológico e também sou evangélico, sou presbítero de igreja atualmente, então eles me procuram para contar os seus casos e até para saber o que está acontecendo. Porque o fenômeno ufológico ele pode acontecer com qualquer pessoa, com evangélico, com ateus, ou com qualquer pessoa, pessoas mais simples, pessoas com cultura, astronautas já viram, nós temos o um presidente... minuto aí, né? Precisa dos seus contatos falar sobre o congresso que você vai participar conosco. Isso, então, nós vamos participar em conjunto, e mais outros ufólogos, José Prado também, o Boris, né? Boris Petrovic,
outros aí, em Extrema, Minas Gerais, é dia 23 e 24 de outubro, lá em Extrema, Minas Gerais. Inclusive, vai estar uma pessoa lá importante, que é a Kátia, que é uma das meninas que viu a criatura agachada lá no terreno do baldio, do famoso caso Varginha, que aconteceu em janeiro de 1996, né? O famoso ET de Varginha. Ela vai estar lá para contar para as pessoas que participarem desse evento, né, sobre esse fantástico caso, que eu digo aí é o caso mais importante da ufologia brasileira. É verdade. E os contatos, né? Os contatos. Nós queremos então, seus contatos. vocês podem aí acessar o Portal Bunny, né, www.portalbunny.com.br, né? Lá vai ter várias matérias, né? Inclusive eu estou fazendo uma matéria recente que a gente vai colocar sobre um caso que aconteceu em 1872, em Pelotas, Rio Grande do Sul. É inédito, nunca foi divulgado na ufologia brasileira e foi publicado isso em 7 jornais. Né? Nós conseguimos localizar esse caso sensacional. São cilindros voadores, 2 cilindros voadores que entraram dentro do cômodo de uma residência na Colônia Oliveira, lá em Pelotas, Rio Grande do Sul. Queria agradecer aí a oportunidade, Edson, e nós estamos aí à disposição para voltar outras vezes. Edson, fica o convite para o retorno. Gratidão pela presença, sempre uma honra estar contigo. Gratidão por esclarecer nosso internauta e a nós também, né? Porque é muita confusão, né, pessoal? Essa questão de Cristo com discos voadores. Uma coisa, outra coisa, né, Edson? Isso, e que Deus abençoe todos nós, assim abençoe seja. Aí os ouvintes também, né? E assim, se você não aceitou Jesus ainda, aceite Jesus, porque ainda é tempo. Porque quando chegou o arrebatamento, vai ser um piscar de olhos, e aí não vai ter mais tempo, você vai ficar na tribulação aí vai ser estreito o negócio. Bom, fica dado o recado, ó. Até a próxima semana. Até o próximo semana. Enigmas, né, Kátia Gaia? Isso mesmo.